Pois é, bom dia para você que acompanha o Manhã da Piedade. Agora é comigo, Acir Antão. Olha, eu milito na imprensa desde o ano de 1965. Já naquela época, quando eu trabalhei nos primeiros jornais, nas primeiras emissoras de rádio, eu tive a oportunidade de conhecer um espírito de trabalho dos jornalistas de Minas Gerais, que era não divulgar suicídio. Porque quando se divulgava suicídio, aumentava o número de suicídios na cidade. E a cidade de Belo Horizonte, em 1965, ela estava se aproximando do 1 milhão de habitantes. Então vocês imaginam que naquela época a cidade já convivia com o problema do suicídio. E nós convivemos com o problema do suicídio até hoje, só que a imprensa não fala mais de suicídio, né? E isso diminuiu muito o número de suicídios em Belo Horizonte e até mesmo no meio artístico, que essas coisas eram muito naturais e etc e tal. Tudo isso foi diminuindo porque nós deixamos de falar de suicídio. Mas é claro que nós temos hoje um Setembro Amarelo, que é justamente um momento de refletirmos sobre o problema do suicídio e como combatê-lo. E por isso nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Guilherme Tostes, que é psicólogo, ele é professor universitário, gerente do Departamento de Psicologia do Hospital André Luiz. Doutor Guilherme, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. De falar de um tema que é muito difícil de falar, né? Mas que nós estamos vivendo esse tema aí sempre, né? Exatamente. Né? E precisamos combatê-lo. Né? E qual a forma melhor de combater o suicídio é a primeira palavra? Acho que o primeiro ponto em relação ao suicídio que é importante ser observado é a dimensão de atenção mesmo ao que se passa, né? Com a própria pessoa ou com aquelas pessoas que estão ao redor. Né? Se você é um familiar, um amigo de uma pessoa que você observa que não está bem, né? Chamar a atenção para essa dimensão de pessoalidade, essa dimensão de sofrimento da pessoa, convidá-la a buscar ajuda, são elementos assim, fundamentais. Como também nós percebermos que nós não estamos bem e buscarmos ajuda em função disso. Acho que esse é o grande ponto que muitas vezes não ocorre, né? Porque diante de uma situação impulsiva que acaba ocorrendo exatamente por uma negligência a si mesmo, né? Ou negligência até um sofrimento de um outro que está próximo e que muitas vezes nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, temos muito o que fazer por observarmos ao nosso redor. E hoje em dia a gente observa que a sociedade contemporânea, né, acaba não contribuindo para essa observação, para essa atenção, para essa interrupção, no sentido assim de parar para poder observar o que se passa com o outro ou parar para poder observar o que se passa conosco mesmo, né? O suicídio ele possui uma complexidade de fatores, ele não tem uma causa única, a gente não pode dizer isso, mas se conseguirmos ter essa atenção à nossa dimensão de pessoalidade, aquilo que se passa conosco, ou essa atenção àquilo que se passa com o outro, né, que é exatamente a partir dessa interrupção que a gente tem no nosso cotidiano aí, que muitas vezes é um cotidiano permeado de ausência de tempo, de ausência de espaço, né, para certas questões do sentimento humano, né, da vivência humana. É um cotidiano atravessado por consumo, atravessado por uma série de ruídos ou de hipersensorialidades, a gente pode chamar assim, isso é, de estímulos muito intensos, acabam contribuindo para que a gente não dê atenção a essa nossa dimensão mais pessoal ou dê atenção a essa dimensão mais pessoal do outro. Isso pode ser classificado como doença ou não? Olha,
Acho que a gente não pode dizer que o suicídio ele está sempre relacionado a um transtorno mental. Muitas vezes a gente opta por classificar dessa forma para, muitas vezes, sanar a nossa angústia, né, de que ele suicidou porque ele é um doente mental. Não, o suicídio ele possui uma causa, ele possui diversas causas. Ele é uma complexidade de fatores culturais, psicológicos, biológicos, sociais, e que precisam ser observados, né? Principalmente hoje em dia os sociais, a gente observa assim, como que existem elementos sociais que sempre contribuíram e têm contribuído para a prática do suicídio. Por exemplo, mulheres muçulmanas, nós temos pesquisas que apontam que a questão do suicídio está muito mais relacionado ao drama dos direitos humanos que não são respeitados, né? A gente vê que existem fatores sociais, como, por exemplo, os esquimós, idosos que se retiram e cometem o suicídio em função de um cuidado com a própria tribo, né? Ou com o próprio grupo familiar. Então, a gente não pode dizer que o suicídio está sempre relacionado a um transtorno psiquiátrico. Pois é, uma coisa interessante, eu li muito a vida de Getúlio Vargas, esmiucei a vida de Getúlio desde quando ele menino lá na cidade de São Borja, o estudante, estudou em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, onde um irmão cometeu um crime, eles tiveram que sair daqui de Ouro Preto, etc. Tal. Mas a vida do Getúlio Vargas foi sempre permeada com o fantasma do suicídio. E ele chegou a realizá-lo em 1954, quando ele estava na presidência da República e teve uma crise no governo e ele foi convidado a se retirar do governo e ele preferiu suicidar-se do que sair do governo. Saio morto, mas não saio do jeito que eles querem. Isso aí pode ser considerado o quê? Como se pode classificar uma pessoa dessa? É difícil porque assim, o ideal mesmo seria nós acompanharmos a situação ali no momento para podermos dar um parecer em relação a isso. Mas ninguém imaginava que um cidadão daquele pudesse chegar a um extremo desse. Exatamente, né? Porém, assim, visto de fora, parece um fator social, né, que influenciou profundamente nessa situação. A gente sabe também de um caso de um pai de família, diante da crise no Rio de Janeiro, acabou matando a família e se suicidando. Né, aquele empresário, né, que ficou em situação difícil e achou que a melhor saída seria essa, né? Exatamente. Né? Para enfrentar os credores, as dificuldades que vinham pela frente, tudo isso, né? Exatamente. Então, isso a gente já vê uma influência de uma dimensão social enorme em relação à questão do próprio suicídio, né? E aí a gente não está compreendendo exclusivamente como um transtorno mental. Essa compreensão do suicídio, né, que todo suicida é um doente mental, isso, como eu coloquei anteriormente, responde muito mais a uma angústia nossa de querermos compreender, de querermos classificar e de querermos muitas vezes dizer que não nos pertence, que é algo que está extremamente distante a nós, né? E é uma forma de sanarmos muitas vezes a nossa própria angústia existencial. O suicídio ele tem uma dimensão de mistério, né? Nós temos um trabalho aqui muito interessante que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem pessoas amigas que trabalham lá há muitos anos e que conversam com essas pessoas nos momentos de dor, de desespero e etc. Esse ato, né, ele pode ser evitado com uma boa conversa, como o pessoal do CVV faz? Com certeza, com certeza. Acho que talvez seja o ponto fundamental, né? Nós todos precisamos de sermos ouvidos na nossa pessoalidade, na nossa intimidade. Apesar de, como eu coloquei anteriormente, no momento atual, nós não estamos dando muito tempo e muita atenção a essa necessidade de cada um de nós, de sermos ouvidos na nossa humanidade, vamos dizer assim. E esses dispositivos, como por exemplo o CVV, eles são muito importantes porque eles oferecem uma luz no fim do túnel, né? Uma dimensão de possibilidade, onde muitas vezes no ambiente familiar, no contexto familiar ou num contexto
seja de trabalho, as pessoas nem sempre conseguem se atentar e observar aquilo que se passa na intimidade uns dos outros. Mesmo que essa intimidade emita pequenos sinais, né? Mas, e nós temos esses dispositivos, favorece muitíssimo, porque são espaços em que as pessoas podem se expressar. Um outro dispositivo também, que tem seu lugar, que muitas vezes ele é muito criticado, são as redes sociais, né? São os blogs em que as pessoas podem expressar genuinamente, muitas vezes com um pseudônimo, e conseguem se colocar e podem ser ouvidas e outras pessoas respondem com né, dão atenção à vivência dela. Isso tem um fator saudável muito importante. Nem sempre a internet ela deve ser condenada nesse sentido. Tem-se um mecanismo ali de possibilidade de expressão que é muito significativo também. Nós estamos conversando com o psicólogo do Hospital André Luiz, Guilherme Tostes. Eu vou deixar uma pergunta para o segundo bloco. Tem tratamento essa vontade ou o desejo do suicídio? Tem tratamento de combater isso? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.